Olá, meus amigos. Quero hoje falar um pouco sobre independência de julgamento de um lado e de outro, automatismo de raciocínio, comentando então em mais um vídeo o capítulo 2º do livrinho A Arte da Formação da Inteligência, do François Charmot. Uma das coisas que mais me deprime é ler comentários em notícias, em grandes sites de jornais, ou comentários em posts polêmicos do Facebook. É nesses momentos em que você realmente entende por que Ortega y Gasset escreveu A Rebelião das Massas. As massas estão revoltadas, as pessoas estão revoltadas, comentando à torto e à direito, dando suas opiniões sobre tudo. Os inconformados, os conformados, os revoltados, estão todos com direito à vez e voz. E o que poderia ser bom, uma liberdade de pensamento e de expressão, que deve ser garantida, acaba se transformando em dever de se manifestar. É curioso, né? As pessoas sabem que elas têm o direito à liberdade de expressão e acabam convertendo esse direito em um dever de falar. Elas imaginam que elas têm o dever de se manifestar sobre qualquer assunto que surja. E isso acaba gerando uma avalanche de opiniões, uma multiplicidade de opiniões, a maioria delas insensata. E é por isso que cada um de nós, no meio de tanta confusão, não sabemos a que nos ater. Desorientados diante de tantas informações e opiniões que, antes de nos orientar, nos torna mais perplexos. Isso acontece porque nós não sabemos fazer aquilo que Gilberto Gil dizia: louvar o que bem merece. Nós não sabemos fazer a louvação do que deve ser louvado e deixar o ruim de lado, né? E o que merece ser louvado? Nós devemos fazer a louvação, diante de tantas opiniões insensatas, a louvação das opiniões bem fundamentadas. Devemos saber identificar, no meio da confusão reinante, as opiniões que são originadas de uma independência de julgamento. E devemos também, por nossa parte, nos esforçar para ter, por nós próprios, essa independência de julgamento. E como se adquire isso? Eu já falei sobre esse assunto em um dos últimos vídeos. Não há independência de julgamento sem vida interior. E a vida interior aqui é adquirida e cultivada com muita meditação. É aquilo que a Santíssima Virgem fazia, segundo alguns relatos dos evangelhos. Ela vivenciava as situações e tudo meditava em seu coração. Essa independência exige um silêncio, exige uma temporária, pelo menos uma temporária, renúncia às opiniões. Você não deve, então, ser ávido por manifestar suas opiniões diante de tudo. Você deve, sim, receber o impacto das informações, o impacto do mundo e, na sua inteligência, no seu coração, digerir aquilo, transformar essas informações e essas experiências, entre aspas, na sua própria experiência pessoal. Essa experiência pessoal é que tem um peso. Eu relatei um pouco desse processo de assimilação das vivências em um dos últimos vídeos. E esse processo consiste em quê? Consiste em personalizar aquilo que lhe chega do mundo exterior. Você personaliza, você filtra, você digere o que lhe chega das pessoas, das suas vivências, em uma experiência pessoal. Você transforma isso em sua própria vida. E essas imagens, então, que você guarda na imaginação e na memória, duas faculdades primas, essas imagens organizadas são então capazes de lhe servir de instrumento de
inteligência do mundo. É com base nessas imagens pessoais que você vai ler o mundo, que você vai pensar o mundo. Então, só aí você é capaz então de ter opiniões fundamentadas na sua própria experiência assimilada. Na outra margem dessa travessia estão aqueles que raciocinam com base em automatismos. Essas pessoas funcionam como computadores. Você joga uma informação e ele trabalha a informação de modo automático. Chamar essas pessoas de papagaio é um excessivo elogio, porque o papagaio reage com base em um coração, né? Essas pessoas não. Então essas pessoas, por exemplo, elas assistem a um vídeo, sei lá, de crianças dançando funk em posições eróticas. Elas vão falar de quê? Da degradação moral do Brasil. Essas pessoas leem, por exemplo, uma notícia de uma atuação policial eficiente que acabou com a morte de 7 assaltantes. Elas vão dizer o quê? Automaticamente vão dizer menos 7, ou foram pro colo do capeta. Caramba, são opiniões assim, bate e volta, não tem nenhuma reflexão pessoal. Temas como esse, situações como essas, podem ser abordadas por dezenas de ângulos diferentes e delas a gente pode extrair centenas de conclusões interessantes, profundas, construtivas, mas elas reagem como que adormecidas, né? A situação, a notícia, o vídeo, como que exigem delas uma resposta automatizada. E se você quer ter uma vida de estudos séria, você tem que evitar isso com todas as suas forças. Para não se transformar num computadorzinho opinante, você precisa entender uma verdade fundamental, que é a seguinte: o mundo não depende da sua opinião. A sua opinião, em especial se você não está pronto para fornecê-la de modo fundamentado, não vale nada. É apenas mais uma opinião que vai estar contribuindo para tornar o mundo mais confuso e mais desorganizado. E não há outro modo de escapar disso do que evitar a tentação de dar suas opiniões sobre tudo. A ideia, então, é que você passe um tempo, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos acumulando material e trabalhando sobre esse material à luz das suas experiências passadas, à luz daquilo que você estuda, enfim, à luz da opinião dos sábios. E quando você então começar a colocar em prática esse voto de silêncio, você vai ter algumas experiências interessantes. Você vai começar a assistir a essa multiplicidade de opiniões confusa e desorganizada em torno, vai começar a assistir a tudo isso, que é deprimente por si só, como um espectador. E vai entender que então o seu silêncio nesse ambiente acaba ajudando a trazer um pouco de ordem a tudo isso. E mais, você vai passar a não se incomodar tanto com as opiniões diferentes que outras pessoas têm, opiniões diferentes, opiniões insensatas, opiniões idiotas às vezes das pessoas, e vai começar a entender um pouco o drama dessas pessoas que não têm independência de julgamento e que não têm um mínimo de vida interior. Você então pode começar a entender que você tem alguma responsabilidade sobre esse ambiente caótico em que vivemos. E essa sua responsabilidade muitas vezes vai consistir simplesmente em ficar em silêncio e ter compaixão dessas pessoas.